Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje é o dia de São Francisco de Assis. Sem dúvida, um dos santos mais populares de todos os tempos. Francisco nasceu no século XII, numa família abastada, com posses. Os pais eram mercadores e ele nunca passou por grandes dificuldades na sua vida. Pelo contrário, era quase um bon vivant que, tal como os seus amigos da mesma condição social, sonhou com as glórias militares e por isso partiu para a guerra, como era próprio do seu status, e voltou de lá irreconhecível. Teve uma experiência muito dura, voltou doente, voltou abalado, mas também muito emocionado por dentro, porque enquanto estava na guerra teve um sonho onde ouviu umas palavras: "Por que te preocupas em buscar o servo em vez do Senhor?" E de facto, depois de voltar da guerra, a sua vida mudou. Estava interessado em saber aquilo que Deus lhe pedia, para que é que Deus o tinha criado. E por isso retirava-se para os campos da Úmbria, rezando em contemplação, e começou a olhar para aquelas pessoas que eram desprezadas por toda a gente, em concreto os leprosos, que começou a visitar, que antes lhe metiam muita impressão e que agora se aproximava deles para os cuidar. E numa ocasião em que estava na igreja, numa capela em ruínas de São Damião, ouviu essas outras palavras: "Francisco, vai e restaura a minha igreja, que está em ruínas." E essas palavras não se referiam àquela igreja em concreto, mas a toda a igreja, em todo o mundo, a Igreja Universal, que ele foi chamado a renovar. Saber-se chamado por Deus deu-lhe uma enorme alegria, como também acontece connosco quando sentimos, quando sabemos que Deus nos chama para algo e que estamos a fazer a vontade de Deus. Dá-nos uma enorme alegria. E o jovem Francisco fez uma destas loucuras que fazem os jovens. Decidiu dar tudo a Deus. Abandonou os seus bens, deu-os aos pobres e tornou-se esposo da Senhora Pobreza, até despojando-se das suas vestes diante do bispo da terra. Movidos pelo seu exemplo, muitos o seguiram e viveram o Evangelho ao pé da letra, com essa pobreza, castidade e obediência. Francisco conseguiu a aprovação do Papa para esta ordem que surgia na Igreja, e também a sua prima, Santa Clara, atraída pelo carisma de Francisco, fundou as Clarissas. Há tantas coisas que são inspiradoras na vida de Francisco. O Papa Francisco tem-nos chamado a atenção para várias delas: o amor à criação, à obra criada por Deus, o saber-se irmão de todos e preocupar-se por aqueles que mais precisam, o estar desprendido daquilo que é supérfluo e agarrado àquilo que é essencial, que é Deus, o amor a Deus, o amor ao próximo. Também nós te pedimos, Jesus, neste bocadinho de oração, que nos ajudes a imitar Francisco, em concreto no seu desprendimento, no seu amor à pobreza. É evidente que para aqueles que não seguem estes mesmos votos que fez São Francisco, o voto de pobreza em concreto, o modo de viver a pobreza será diferente, mas parecido em tantas coisas. Porque nos faz pensar a vida de Francisco: qual é a minha relação com os bens desta terra? O que é que eu mais desejo? Qual é que é o meu tesouro? Se já leste aquele livro do Senhor dos Anéis, às tantas lembraste daquele tesouro que dominava tantas pessoas, aquele anel pelo qual tantas pessoas eram atraídas e dominadas e subjugadas.
Era o anel que mandava nas pessoas e não as pessoas que mandavam no anel. Às vezes pode acontecer isto connosco. Somos atraídos, e isso é normal, atraídos por aquilo que é agradável, por aquilo que é bom, por aquilo que resolve um problema material. Mas não podemos ser dominados pelas coisas ou ter como critério de atuação o conseguir mais coisas, mais dinheiro. Senhor, ajuda-nos a viver esta bendita pobreza, a contentar-nos com aquilo que basta para viver sobriamente, sem luxos, sem exageros que não são necessários e que às vezes até chegam a ser escandalosos, pensando em tantas pessoas que passam por muitas dificuldades. Para viver a pobreza, muito provavelmente o Senhor não te pedirá o mesmo que pediu ao São Francisco. Deixa as tuas roupas e vai por aí cheio de farrapos por todo o lado. Não. Mas pode pedir outro tipo de coisas. Pode pedir que tenhas essa mesma mentalidade de ter daquela pessoa que se encontrou outro tesouro, outras preocupações, outros objetivos, de uma pessoa que é capaz de sonhar com outras coisas. Não é triste quando às vezes aparece um anúncio na televisão e parece que querem colocar sonhos na nossa cabeça? Sonhos pensados por outros, imaginados por outros. E Jesus diz-nos, não, tu sonha com aquilo que é importante. Não te deixes escravizar. Não te deixes limitar por estas coisas que são boas em certa medida, mas que não são a finalidade da nossa vida aqui na Terra. São José Maria Escrivá, quando falava da pobreza, fazia uma espécie de checklist, digamos assim, em que dava uma série de indicadores para saber se somos pessoas desprendidas ou não dos bens desta terra. Um desses indicadores é este: não ter nada como próprio. Ou seja, usar as coisas, mas sem aquele sentido de propriedade que só eu é que posso usar, isto é mesmo só para mim. Talvez possamos até concretizar. Será que eu costumo emprestar coisas às outras pessoas, coisas que gosto, coisas que uso, mas que vejo que outras pessoas também gostariam? Será que eu costumo emprestar? Ou há coisas das quais eu não me consigo separar? Pois pode ser que, se existem estas coisas, são estas que o Senhor te peça agora para te desprenderes delas. Outro indicador: não ter nada de supérfluo. Claro que isto pode variar um bocadinho. Há coisas que agora parecem essenciais e que antes eram consideradas supérfluas. Mas na verdade acho que se entende. Não ter coisas a mais. Aquela coisa que só uso na eventualidade de, uma vez de 15 em 15 anos, acontecer aquilo. Conheço pessoas que aproveitam o regresso das férias, por exemplo, para olhar para a sua casa, para as suas despensas, para os seus armários e ver o que é que está ali de supérfluo e ver se não há coisas que outras pessoas possam precisar ou que os mais necessitados possam precisar, e dão essas coisas. Outro indicador bom: não lamentar-se quando falta o necessário. Não nos queixarmos. Ao mesmo tempo, como é evidente, é preciso resolver os problemas e se essa coisa é mesmo necessária, depois tentar consegui-la quanto antes. Mas não vamos ficar tristes, pensar que é a maior infelicidade quando nos falta algo que era importante, quando falta a luz, quando falta a água, quando não podemos almoçar, quando... Não nos queixemos. E, como o tempo vai passando, refiro só mais 2 indicadores. Quando podemos escolher algo, fazê-lo pensando nos outros. E muitas vezes escolher para nós aquela coisa que é menos apetecível, aquela coisa que é menos interessante, para que outra pessoa possa ficar com aquilo que é melhor. E o último, cuidar bem das coisas que temos. Também o Papa Francisco tem insistido muito nesta tendência da sociedade atual
do descarte de deitar fora tudo e mais alguma coisa. Cuidar bem das coisas, fazer com que durem. Isto também é amar essa bendita pobreza. A bendita pobreza que viveu São Francisco de Assis e que, no fundo, foi imitar a pobreza de Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.